Peixes, bem-vindo, bem-vindo ao canal Tarot da Nústia. Piscianos, piscianas, vamos para a sua leitura da semana. Vamos para a sua leitura amorosa. Peixes, peixes, qualquer barulho aí ao fundo no vídeo é uma obra aqui, viu? No prédio, no condomínio, então os próximos vídeos pode ser que vocês escutem esses barulhos aí de fundo. Vamos torcer para não ser nada muito alto. Vamos lá, peixes, tudo que vocês precisam saber sobre essa leitura tá aqui na descrição do vídeo, ok? Assim como o meu contato para informações sobre os tipos de consultas que eu ofereço e agendamento, ok? Informações de agendamento também. Vamos lá então, peixes. Vamos ver, né, com que grupo aqui de piscianos eu vou me conectar. 5 de ouros. Aqui tem uma falta, né? Vamos entender melhor essa falta aqui. Mais uma, tarô. Arcano 13, a morte e renascimento. Aqui, peixes, alguém sente falta de algo que já teve. 5 de ouros. Algo que terminou, que foi encerrado aqui. E alguém sente falta disso. Alguém pensa nisso ainda. Nesse algo que já terminou, seja nessa conexão, nesse relacionamento. Ou que já terminou aqui, finalizou. Ou é algo aí que se transformou de alguma forma. No sentido de, um exemplo aqui, de repente não foi aí um relacionamento sério de fato que teve uma finalização, mas pode também ter sido em alguns casos aqui uma conexão aí de peixes com alguém, que de repente não chegou a ser um relacionamento sério de fato, e isso teve alguma transformação, ou seja, qualquer transformação que deixou essa pessoa aqui, ou peixes essa pessoa, nessa falta, nessa saudade, nesse sentimento de abandono, de algo que tinha e não tem mais, algo que se finalizou aqui, ou que se transformou de alguma forma, mas que nessa transformação que houve aqui, é como se essas pessoas não tivessem mais muito contato. Exemplo, peixes. Dessa outra forma que eu tô falando, se não for uma finalização de um relacionamento que foi consolidado e teve uma separação. De repente você tem uma conexão ali com alguém, não sei, dá um exemplo somente, tá, gente? Isso aqui é um exemplo, é hipotético. Então, digamos que você tá lá, mora num bairro X, tem uma pessoa nesse bairro, você gosta dessa pessoa, e aí essa pessoa, você sempre via essa pessoa, sempre conversava com ela, e de repente essa pessoa vai para um outro lugar, vai para uma cidade diferente, um exemplo somente, só para você entender essa transformação que leva a essa falta, e vocês não têm mais contato, você não vê mais essa pessoa, é só um exemplo, tá? Aqui, do que eu quero passar com isso, uma transformação que deixa uma saudade, deixa um lugar de falta, ou uma finalização de fato, entende? Interessante isso aqui, né? Porque para alguns casos eu sinto que pode ter sido algo com esses 5 de ouros aqui que ficou numa falta, assim, que não foi consumado, que não teve, em alguns casos aqui, não em todos, tá? Em alguns casos pode ter sido sim um relacionamento que terminou, que finalizou. Mas aqui em outros casos, eu tô pegando uma coisa de uma falta de algo que não foi consumado, que não foi finalizado, que não foi feito, sabe? Aí ficou aquele lugar assim de, eu precisava disso, isso não aconteceu, ficou essa falta, entende? Tem isso aqui, tá? Para alguns casos só aqui, não todo mundo, como eu sempre digo também, né, gente? Uma leitura coletiva. Não vai ressoar com todos os piscianos, né? Vamos ver o que mais aqui. 7 de copas. Vamos ver o que mais aqui. 9 de espadas. Alguém aqui, isso deixou uma pessoa muito confusa, né? Sem saber o que fazer.
meio perdida. E também, assim, com um sentimento muito, assim, de ansiedade, uma pessoa que ficou mal com isso, sabe? E eu vejo também essa pessoa confusa. E sem saber também muito bem o que aconteceu de fato, sabe? O que aconteceu aqui, sabe? O que aconteceu? Eu não tô entendendo. Pode ter sido que em alguns casos aqui, essa transformação que levou a um sentimento de falta ou essa finalização, em alguns casos aqui, a pessoa não teve as respostas que precisava e ficou assim uma grande interrogação. E isso causou muito transtorno, né? Transtorno psíquico, mental, emocional, gerou ansiedade, em alguns casos insônia. Mas eu vejo muito forte isso. Por quê? Sabe? Por que isso aconteceu? Né? Por que houve esse afastamento? Por que tinha que ser assim? Sabe, muitos questionamentos aqui eu vejo, peixes, em relação a essa história. Por que tinha que ser dessa forma? Sabe? Algo nesse sentido. Então deixou alguém aqui com muitas perguntas que não foram respondidas, né? E isso gerou essa ansiedade, né? Gerou esse tormento aqui, né? Em alguns casos, assim, ó, uma pessoa bem assim atormentada durante um bom tempo ou ainda está nessa situação, tá? O tempo, né, gente? Aqui, como eu sempre falo, é uma leitura coletiva e para quem ressoar, para o grupo de peixes que essa leitura fizer sentido, o tempo aí vai, né? Vai depender de cada história. Nossa. Vamos lá, o que mais aqui? O que mais sobre essa história, tarô? 9 de paus. Opa, vamos lá. O que mais, tarô? O que mais aqui? O sol tinha virado e voltou. Quando eu tava embaralhando, ele virou. Aí eu guardei e ele voltou aqui. Então aqui, houve um desgaste muito grande, né, dessa história. Na verdade, esse 9 de paus aqui, ele só veio confirmando isso aqui, né? O desgaste que isso causou, né? O desgaste que isso aqui causou. Deixou alguém assim realmente à procura de respostas que não teve. Isso foi desgastando a pessoa, foi levando a pessoa a um limite aqui, né? Até porque a gente vê que alguém aqui nem dormiu direito durante um bom tempo, ou ainda hoje, né, por conta disso. Só que aqui é como se houvesse, gente, aqui veio o sol, né? Aqui é como se houvesse uma clareza muito grande sobre essa história que tá para chegar ou já chegou, né? Ou seja, foi uma finalização, foi um término que eu fiquei ali um pouco confusa, que eu não entendi muito bem o motivo, né? Então, o Sol está dizendo aqui nessa leitura que essa clareza, era essa palavra tão, né, gente, básica que me perdi, que foi embora aqui. O Sol aqui tá passando uma clareza sobre isso que chega, sobre essa situação, sabe? Como se as respostas aqui, elas fossem chegar a peixes ou a essa pessoa, né? Também pode estar aí, os papéis podem estar aí invertidos, tá? Mas aqui tem uma clareza que chega, uma resposta, né? Então, aqui, o que essa leitura está me dizendo é que pode acontecer algum movimento que traga algumas respostas, né? Que ainda não foram trazidas aí, né? Que responda questões que não foram respondidas ainda. E para alguns aqui, essa história tem tempo, sabe? Eu tô pegando uma coisa de que para alguns, não para todos, mas para alguns aqui que se identificam com essa leitura, é como se essa história aqui já tivesse um tempo aí. Acontecido há um tempo, sabe? Não é uma coisa recente para alguns aqui, é isso que eu quero dizer. Para outros pode ser, mas para uns não. Então, essa clareza chega aí com o sol, viu, peixes? Para você ou para essa pessoa, em relação a você. Então, aqui pode ter alguma aproximação, alguma conversa, né? Alguma coisa aí que chega e dá
e traz essas respostas, né? Porque, como eu falei, aqui ficaram muitas perguntas, né? O que aconteceu? Por quê, né? Sabe? Então, aqui, algumas perguntas que não foram respondidas serão respondidas. É como se peixes fosse ter aí as respostas que precisa, ou essa pessoa, né? E isso trazendo muito, assim, um sentimento de tá bom, sabe? Entendi. Era isso que eu precisava, sabe? E deixando as coisas mais leves, né? Deixando peixes melhor, ou essa pessoa melhor, ou os dois, né, gente, nessa história aqui, né? Porque eu vejo que pode acontecer até alguma conversa sobre isso, né? E esclarecendo alguns pontos aí até para os dois, não só para um lado, tá? E isso deixando vocês aí muito bem, ou essa pessoa também, tá? Os dois aí. Vocês entendendo, tendo essa clareza de tudo que aconteceu, por que aconteceu, o que exatamente ocorreu para esse afastamento. E muito aqui, no caso daquela... Eu pego uma coisa assim, de muito no caso também, daquele caso que eu falei no início da leitura, de não ser um relacionamento sério que finalizou, de ser alguma coisa ali que estava iminente, sabe? De acontecer. Como se fosse uma paquera muito forte em alguns casos aqui. Sabe, que prometia? E aí aconteceu alguma coisa e teve um afastamento, ou, enfim, teve uma transformação nessa situação, sabe? E aí parece que as respostas chegam, essa clareza chega. Então pode ser que tenha um movimento aí, peixe, de você para essa pessoa, ou dessa pessoa aí em relação a você, ou que a vida traga aí essas respostas de uma outra forma. Ok, peixes, eu espero que não tenha atrapalhado aí o barulho tanto daí da obra. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.